Essa mensagem aqui é para você que gosta de assistir esporte, você que gosta de praticar esporte também, jogar um futebolzinho e tal, um vôlei, enfim, não importa o nome do esporte nem que tipo de esporte. Se esse esporte tem um objetivo, se ele tem uma marcação onde tem dois times competindo, duas equipes, então faz parte de um esporte. Esse livro aqui pertence a um irmão agora, a um irmão chamado Gabriel Guilherme Estevão. Se você quiser, você pode pesquisar, ele está disponível para venda na internet. Você pode pesquisar, pode estudar e você vai ver do que se trata. Esse irmão, ele era um satanista desde nascença. Quando ele nasceu, ele já nasceu dentro do satanismo, foi educado por demônios desde seu nascimento até a sua idade de aproximadamente 20 anos. Todo o conhecimento que ele tem é diretamente de dentro do mundo dos espíritos. E ele fala com autoridade do assunto. Então, se você quiser ter mais um pouco de conhecimento a respeito do que eu vou falar aqui, leia o livro dele e você vai saber como funciona o mundo dos demônios. Como funciona, como os demônios trabalham para desviar as pessoas da vontade de Deus, para fazer com que as pessoas desobedeçam a Deus e acabam caindo na transgressão de Adão e Eva. Eu vou ler só uma passagem aqui para que você possa saber do que se trata. Você que considera o esporte como um exercício, algo, não, o esporte, eu pratico um esporte só para exercício, não estou adorando ninguém, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, isso aqui não é pecado, isso é você que está falando. Mas o esporte foi criado com um objetivo, e só o fato de você participar do esporte, de você praticar esse esporte que foi feito com o objetivo de adoração, você já está adorando. Veja só o que diz aqui, ó. O esporte é uma religião que liga todos os adoradores em um só pensamento e um único sentimento de reverência ao Deus do esporte, que é nosso supremo Lúcifer, com seus espíritos ministradores. Só para você ter uma ideia. Agora vamos continuar aqui a leitura. Na página 108 do livro fala o seguinte: todos os esportes em que está presente um objetivo e dois grupos ou duas equipes que são representadas por dois exércitos, todos atrás do objetivo num lugar, que é um campo, ou seja lá que espaço for, com um espaço para colocar o objeto como uma baliza ou uma marcação física, que dá a vitória a um dos dois lados, a um dos grupos ou exército, né, que simbolizam exércitos. São uma adoração e veneração ao Deus da fertilidade e ao Deus da guerra. Esses foram deuses adorados pelo povo que viveram antes de nós e antes da época do povo bíblico, com vários nomes, como Baal, Astarote, Tamuz, Tartak e etc., independentemente da língua ou cultura. O campo é o santuário. Os jogadores são deuses, estrelas, ídolos, guerreiros no santuário. A bola ou o objeto usado na modalidade é um símbolo do sexo masculino. As duas balizas, cestas ou qualquer objeto que marca um limite é símbolo do sexo feminino. E o gol é o símbolo da união dos dois sexos. Os árbitros, são os sacerdotes que devem reger a adoração. Os treinadores das equipes representam os fabricantes de ídolos e os donos da equipe representam os proprietários de tudo e que prestam conta aos espíritos que são os anjos caídos. A plateia cega dos fãs e a massa popular de adeptos, tanto os presentes no local ou no santuário, que é o campo de adoração, quanto os que estão ausentes do local, são todos adoradores. Ou seja, se você está no campo assistindo e você está na frente da sua TV em casa, você também é um adorador, porque o objetivo é esse. O seu tempo e a sua atenção que você está dando para esse tipo de conteúdo, para esse esporte que você julga ser inocente, é a sua adoração, porque adoração é um estilo de vida. Adoração não significa apenas você prestar um culto na igreja, isso é um culto de adoração. Mas a adoração em si, ela é o seu estilo de vida. 24 horas você está demonstrando a quem você pertence, a quem você adora. Então, esse tempo que você dedica para assistir um esporte que você acha inofensivo, você está adorando a Satanás. Veja só, continuando aqui. E os espíritos semeiam na mente dos adoradores, enquanto estão acompanhando o ritual do culto de adoração, os seguintes sentimentos: inveja, ciúme egocêntrico,
ódio, sentimento de assassinato, ressentimento, blasfêmias, arrebatamento de emoção, inimizade, orgulho, arrogância, ganância, ira, impaciência, falta de domínio próprio, confiança excessiva em seus ídolos ou estrela, tornando-se assim escravo do sistema, e passam a odiar uns aos outros sem que saibam a razão do ódio no coração. A religião do esporte é a que tem mais adoradores no mundo, porque ela rompe fronteiras e todo tipo de preconceito existente. Viu só? Só que a adoração não é apenas esporte. Os esportes são um tipo de adoração. Um dos meios que Satanás utiliza para prender a sua mente, o seu tempo e a sua atenção e desviar a sua atenção das coisas de Deus. Isso é o meio mais sutil que ele utiliza para que você, mesmo sendo um cristão, se dizendo seguidor da vontade de Deus, esteja lá, adorando Satanás de forma inconsciente. Enquanto o seu Criador deixou escrito na Bíblia para que você deixe de lado todo jogo de apostasia, jogo de azar, todos esses tipos de coisa que não consiste com a vontade dele, você está lá dando o seu tempo e a sua atenção que você deveria empregar esse tempo para fazer a vontade de Deus, para buscar conhecimento sobre Deus, e você está lá gastando o pequeno tempo de graça que Deus te deu para que você conhecesse as novidades do reino de Deus. Você está utilizando esse pequeno tempo de graça para ficar entretido com os entretenimentos que Satanás preparou justamente para que você não sentisse vontade e nem tivesse tempo de buscar conhecimento sobre o seu Criador. Esse é o objetivo dele. E ele está conseguindo, porque hoje a gente vê muitos cristãos que se dizem fiéis a Deus fazendo esse tipo de coisa, praticando. Uns não só assistem o esporte, mas também praticam o esporte, ainda diz que é saudável, é natural, é uma coisa que o corpo precisa, e continuam praticando o esporte achando que é uma coisa inofensiva, enquanto estão prestando adoração a Satanás, de livre e espontânea vontade. Porque para se exercitar, você não precisa exatamente praticar um esporte. Você pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida, você pode levantar peso em uma academia. Tem várias formas de você se exercitar sem ter que estar adorando Satanás. E não é só no esporte que você adora, não. Quando você tira o seu tempo para fazer algo que não é de acordo com a vontade de Deus, para ocupar o seu tempo e você considera como um passatempo, isso também é adoração a Satanás. Porque o tempo que nós temos aqui é pouco. Não dá para você ficar passando o tempo com coisas inúteis que não tem nenhum proveito para a sua vida espiritual. A gente não tem esse tempo. Nosso tempo aqui é bem curtinho. E se você utiliza esse tempo, que é bem curto, o tempo de graça que o ser humano tem aqui na Terra, para entretenimentos preparados por Satanás justamente para afastar a sua mente de Deus e gastar esse pequeno tempo de graça que você tem, você cai dentro da armadilha de Satanás. E pode ter certeza que não será por falta de tempo que você perderá a salvação. Foi por livre e espontânea vontade e escolha sua. Você escolheu gastar o seu tempo com coisas inúteis, ao invés de gastar o seu tempo buscando conhecer qual era a vontade do seu Criador para poder seguir e guardar. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem e busque conhecer. Procure, compre esse livro e você vai ver que é muito mais complexo a situação. Muito mais complexo. Caso você queira realmente fazer a vontade de Deus, né? Sem estar fazendo a vontade de Satanás, de livre e espontânea vontade. É bom buscar conhecimento, porque você pelo menos sabe o que está fazendo.